Passo a palavra agora ao doutor Frei Gilvander, assessor da Comissão da Pastoral da Terra, que irá explanar agora. Ok, obrigado, Alberto Salazar. Boa tarde a todas, todos e todes. É uma alegria, uma grande responsabilidade estar com vocês aqui. Então, primeiro, na pessoa do Dr. Lúcio de Medeiros, eu agradeço o convite, e parabenizo a toda a comissão de apoio aos movimentos sociais da OAB no querido estado de Minas Gerais. E que beleza, aprendi muito ouvindo aqui quem falou anteriormente. Infelizmente não pude acompanhar integralmente porque tive que participar um pouco da luta da querida ocupação Esperança na região da Isidora hoje, que na parte da manhã teve que ocupar a sede da CEMIG no centro de Belo Horizonte, dando para acesso à energia, porque a CEMIG, o prefeito Alexandre Calil, o prefeito de Belo Horizonte e o governo de Minas, agora Romeu Zema, ainda continuam reproduzindo cotidianamente uma grande injustiça social, que é deixar 119 ocupações só em Belo Horizonte e pelo estado afora aí, sem o acesso a esse bem comum, que não pode continuar sendo tratado como mercadoria, que é o acesso à energia, como a Copasa também está fazendo algo semelhante sem viabilizar rede de água e saneamento em mais de 120 ocupações só em Belo Horizonte. No início aqui, como o tempo é pequenininho, e assim, se o nosso assunto aqui é movimentos sociais, em tempos de pandemia, e assim, em homenagem a todos e a todas os advogados e advogadas populares pelo Brasil afora, especialmente a turma da RENAP, da Rede Nacional das Advogadas e dos Advogados Populares, eu quero apresentar aqui este livrinho aqui, e incentivar para quem não conhece que possa conhecer esse aqui, que é um livro da advogada popular Maria do Rosário de Oliveira Carneiro, grande advogada popular, que é fruto da dissertação, da pesquisa de mestrado que ela fez na UFOP, o livro que tem como título, A Assessoria Jurídica Popular no Marco do Pensamento Decolonial, Direitos e Saberes Construídos nas Resistências Populares. Esse livrinho aqui também deveria ser condição para se fazer a prova da ordem. Não ficar estudando em demasia direito civil e direito empresarial, não, mas ir nessa linha aqui. E tomo a liberdade também, que hoje alguns apresentaram alguns livros, eu quero apresentar esse aqui também, quem acredita aí em Deus, eu já cheguei à conclusão que não entrará no céu se não ler e não colocar em prática, levar muito a sério o que diz esse livro aqui, O Cativeiro da Terra, de José de Souza Martins, da editora Contexto, que ajuda a gente a discernir e entender quais são as causas, as relações sociais que fazem, infelizmente, a cada ano, os conflitos fundiários no campo e no Brasil estarem aumentando de uma forma assustadora. E antes de eu tocar no assunto aqui também, doutor Lúcio e todos os presentes, as presentes aqui, eu vou tomar a liberdade de fazer 3 propostas aqui. Primeira proposta, eu apoio integralmente essa proposta que vem sendo reivindicada pelo Sindicato dos Advogados e Advogadas do Estado de Minas Gerais, que é a de criação de um piso salarial justo, para os advogados e advogadas do querido Estado de Minas Gerais. É um absurdo a gente ter dentro da categoria dos advogados e advogadas essas várias classes, quando eu morava na Igreja do Carmo, na Zona Sul de Belo Horizonte, ouvi falar lá advogado do Belvedere que ganha R$600 mil por mês, R$1 milhão por mês, enquanto, como o doutor Vinícius desenhou aí, advogados que estão aí sendo precarizados e ganhando apenas 800, 900, um salário mínimo. Isso é um absurdo, Segunda proposta que eu queria colocar aqui. Eu acho que já passou da hora da OAB, não só no estado de Minas Gerais, mas no Brasil inteiro,
e aí espero que a comissão aqui de apoio aos movimentos sociais lute por isso, a proposta de incluir nos currículos do curso de Direito as disciplinas de Direito Agrário e Direito Ambiental como disciplinas obrigatórias e vistas a partir do campesinato e a partir do meio ambiente violentado. Uma das causas, uma das engrenagens que ajuda a reproduzir a brutal violência que se reflete nos conflitos fundiários no campo e na cidade é o fato de, nos currículos dos cursos de Direito, que eu observo aí quando sou convidado para dar palestra nas faculdades de Direito, aí quando eu pergunto, falo, tem curso Direito Agrário aqui no curso, como disciplina obrigatória? Não tem, não. Tem Direito Ambiental? Quase sempre não tem. E, às vezes, quando tem, às vezes não é lecionado por alguém para apresentar na perspectiva do meio ambiente violentado. E a terceira proposta, doutor Lúcio, que eu deixo aqui, nós estamos na luta para criarmos, junto à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, uma ouvidoria externa da Defensoria. E nós estamos cobrando que a ouvidoria externa também precisa ser criada junto ao Ministério Público Estadual e Federal, e também eu queria propor que também, eu não sei se tiver, vou arriscar chover uma olhada aqui, mas se não tiver, eu deixo a proposta aqui, que seja criada uma ouvidoria externa da OAB Minas Gerais, a ser composta por alguém dos movimentos sociais populares que estão lutando por justiça agrária, por justiça social, por justiça urbana, por justiça socioambiental, por direitos humanos fundamentais. E agora, como o nosso querido Paulo Freire aí, né, eu tive a alegria de estar próximo do Paulo Freire nos anos de 90 a 93 na capital de São Paulo, quando Paulo Freire era secretário de Educação da prefeita Luiza Erundina. Agora, encontrar o Paulo Freire de novo aqui, mais novo, que beleza! É uma graça e é uma grande responsabilidade carregar esse nome, meu irmão. Então, agora, sem mais, eu quero ver se a gente consegue compartilhar aqui, como o Paulo Freire fez referência aqui, para eu tentar mostrar alguns dos dados aqui dos conflitos fundiários. Está compartilhada a tela aí? Vocês já estão vendo aí, lançamento Conflitos no Campo Brasil 2020, apareceu na tela aí? Sim. Apareceu, ok. Então é o seguinte, foi lançado na semana passada a Comissão Pastoral da Terra, com cerca de 730 agentes de pastoral, né, uns 220 com alguma remuneração e uns 500 sendo agentes de pastoral voluntários, aí em todo o território nacional. Nós fazemos há 35 anos uma radiografia, um diagnóstico dos conflitos no campo. E aí, a cada ano, a Comissão Pastoral da Terra, em nível nacional, lança um livro que começou sendo Cadernos de Conflitos no Campo. Mas esse caderno foi engrossando e já está sendo um livrão, né? E agora está disponibilizado também no site cptnacional.org.br, pode ser baixado lá em PDF, com quase 300 páginas. Então, só para a gente ver um pouco aqui, ó. Por exemplo, em 2020, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui para melhorar. Em 2020, Conflitos no Campo Brasil 2020. Em 2020, tivemos, em média, 5,62 conflitos por dia. Quase 6 conflitos no campo, conflitos fundiários por dia. Foi um ano com o maior número de conflitos no campo nos últimos 35 anos. O 2020, ano da pandemia, ano desse desgoverno bolsonarista aí, bateu recorde dos conflitos fundiários, os maiores conflitos nos últimos 35 anos. Violência contra pessoas que estão, milhares de pessoas em ocupação e contra a posse. Em 2019, ali nós tivemos 40 mil número de famílias atingidas. O ano passado saltou para mais de 81 mil, né? Quase duplicou o número de violência com relação a quem estava nas ocupações
no ano passado. Violência contra a pessoa também continua muito alto, né? Em 2020, tivemos 83 pessoas que sofreram criminalização direta, maior número nos estados de Rondônia, Maranhão e Bahia. Por exemplo, aqui, para citar um exemplo, né? Dia 24 de agosto do ano passado, 2020, 2 homens armados invadiram a terra indígena Capoto-Jarina, da etnia Caiapó, destruíram a barreira sanitária construída pelos indígenas para se proteger contra coronavírus, efetuaram 29 disparos dentro da terra indígena. Em seguida, dirigiram-se até a aldeia Pearaçu, onde vivem 327 indígenas, semeando o pânico e a violência. Conflitos fundiários por terra. No ano passado, 2020, nós temos aí esses 2 bolão grande aí, ó. Vê as porcentagens aí. O governo federal, melhor dizendo, o desgoverno federal, no ano passado, foi o causador de 33% dos conflitos fundiários na luta pela terra. 23% dos conflitos fundiários causados por fazendeiros. Outros 13% causados por empresários e por madeireiros e por aí vai afora. Quem mais sofreu nos conflitos em 2020? Quem mais sofreu? Em primeiro lugar, os povos indígenas, 40 e tantos %. Em segundo lugar, os quilombolas foram vítimas dos conflitos fundiários, com 17%. Poceiros e sem terra, 15%, mais 10%, 27%. Vou ser muito rápido aqui, porque o nosso tempo é pequeno, né? Amazônia em conflitos fundiários. A Amazônia Legal foi responsável por 62,4% dos conflitos fundiários de luta por terra em 2020. 60,8% das famílias envolvidas em conflitos por terra em 2020 estavam na Amazônia Legal, o que comprova que a Amazônia, de fato, está em chamas, está sendo invadida, grilada cada vez mais e devastada. Amazônia em conflito. Vemos aqui aí 24% dos fazendeiros, governo federal 28% causando violência na Amazônia, os grileiros com empresários com mais 16% e mais 6%, e quem mais sofrendo? Os povos indígenas, quilombolas, as barreiras sanitárias, conflitos por terra e por estados. Isso é muito rápido aqui, ó. Aí, na última década, de 2011 a 2020, a gente vendo essas linhas aí, a gente percebe um crescimento significativo dos conflitos fundiários na luta por terra no nosso querido Brasil. Aqui, para citar outro exemplo, aqui no Pernambuco, dia 16 de julho de 2020, as famílias poceiras receberam a informação de que há uma lista de 14 pessoas marcadas para morrer, 10 da comunidade de Engenho Fervedouro, 4 do Engenho Barro Branco. As pessoas estão apreensivas e com medo. Quando dá 17 horas, todo mundo fecha as portas, não temos mais aquela liberdade de andar na comunidade. Até os cultos religiosos não estamos fazendo mais, diz uma das lideranças da comunidade que está entre os ameaçados. É um exemplo da violência que os conflitos fundiários suscitam pelo Brasil afora, né? Conflitos fundiários não é só conflitos por terra, mas também conflitos luta por água. Em 2020, ano com o maior número de assassinatos em conflitos pela água, registrados pela CPT. Está vendo aí a região Minas Gerais aí, e Sudeste destacado, Minas Gerais destacado aí como palcos de conflitos por água, né? Conflitos pela água, quem mais causou? Ali, ó, 40% causado pelas grandes mineradoras, 13% causado pelas grandes hidrelétricas, o desgoverno federal causando 18% dos conflitos, empresários outros 15%. Quem mais sofreu? Ribeirinhos, os indígenas, quilombolas, atingidos por barragens, 11%, vai por aí. Trabalhista, manifestações também foram muitas. Fico por aqui, tempo depois, deixa aqui o incentivo, quem puder entrar no site da CPT, cptnacional.org.br, que tem lá, além pode baixar o livro inteiro, quase 300 páginas, Conflitos no Campo Brasil 2020. Para tratar desse assunto aqui sobre os conflitos, o doutor Paulo Freire desenhou aí como é que as ações jurídicas, as recomendações de tentar assim, segurar para que
não chegue à barbárie das barbárias, os conflitos fundiários, mas é importante a gente pensar um pouco nas causas, né? Primeiro, uma palavrinha, uma pergunta, que a gente tem que sempre deixar como pano de fundo. Qual a importância e a necessidade da existência e da atuação de movimentos sociais no nosso querido Brasil? Os movimentos sociais populares têm importância vital e são necessários porque nós não estamos em uma sociedade com relações sociais de equidade, né, e de igualdade, que possa criar condições para que todos tenham acesso a oportunidades de nascer, se desenvolver o seu infinito potencial humano. Então, desde o momento que se nós estamos dentro de uma sociedade capitalista, sociedade do capitalismo, sistema satânico e diabólico, não me refiro a Satanás nem capeta abstrato, não, mas é porque tem uma lógica, uma estrutura que é uma máquina de moer vidas, né, para acumular capital, lucro e status para uma minoria da elite da classe dominante, vive pisando e violentando a classe trabalhadora e a classe camponesa. Diante disso, a consequência é que não basta ninguém ser só uma pessoa solidária. Se a gente for fazer uma pesquisa no Brasil, arrisco a dizer que 95% das pessoas são solidárias, né? No varejo, dá uma cesta básica aqui, uma ajuda dali, Mas se tem uma injustiça estrutural, os movimentos sociais não percebem que não basta se contentar com solidariedade ou com filantropia ou com políticas públicas políticas compensatórias. Isso é insuficiente e se ficar só nisso, se ficar só em solidariedade, só em filantropia e só em políticas compensatórias, acaba se criando uma almofada para tornar a opressão e a violência do capitalismo mais não tão estridente. E os movimentos sociais lutam para superar as causas que geram as violências sociais, ou seja, a violência agrária, a violência urbana, a violência ambiental. E aí a gente precisa perceber aquela análise marxista que os historiadores à esquerda nos faz. O nosso Brasil, desde 22 de abril de 1500, quando foi invadido pelos brancos europeus, especificamente a começar dos portugueses, vem se constituindo como uma sociedade, uma grande empresa, pautada em, principalmente, 3 bases: latifúndio, monoculturas e trabalho escravo. Então, se a gente olha os 521 anos, 521 anos que a estrutura fundiária do país é o latifúndio. É um absurdo dos absurdos. Por isso que eu fiz questão de mostrar, e trabalhei muito na minha tese de doutorado na UFMG sobre a luta pela terra como pedagogia de emancipação humana. A reforma agrária não é panaceia para todas, com um remédio para resolver todas as injustiças sociais, mas sem reforma agrária, sem se resgatar e titularizar e devolver os territórios para os povos originários, para os indígenas, para os povos e comunidades tradicionais, não terá solução para a gravíssima violência que campeia sobre vários matizes nas cidades brasileiras e no campo brasileiro. Então, essa é uma estrutura que vem se perdurando aí, né? Esse cativeiro, né? Não é por acaso, é de forma planejada, que 38 anos antes de se fazer a abolição formal da escravidão, em 1500, com a famigerada tal de lei de terra, lei 601, no parágrafo, com um único parágrafo lá, diz, olha, a única forma de acessar a terra é comprar. Já se excluía todo o povo negro escravizado. Então, esse é um ponto. Outra questão é as monoculturas que vêm desde o pau-brasil, depois os canaviais e tal, e agora com esse nome pomposo aí de tal de agronegócio. Agronegócio não é 10, não é 0. Agronegócio não produz alimento. Agronegócio produz commodities, lucro e acumulação de capital para acionistas e grandes empresários, principalmente multinacionais. Agronegócio produz desertificação do campo. Agronegócio produz uma pandemia, uma epidemia de câncer e de Alzheimer
que mata cerca de 250 mil pessoas por ano no nosso querido Brasil, né? Então, assim, e vai desertificando os territórios e depois envenenando com um exagero de agrotóxicos, né? A mãe terra, a irmã água, o ar, os alimentos. O nosso tempo é pequeno aqui, eu quero só fazer referência à questão aqui que, por exemplo, agora tem muita gente saudando assim, essa decisão do ministro Luiz Barroso sobre, agora vamos tentar segurar os despejos na pandemia e tudo. Olha, conflitos fundiários no campo e na cidade. Só atualmente são 75 mil famílias ameaçadas de despejo pelo Brasil afora, com a espada de Damocles assim na cabeça. Então, assim, eu quero bater na tecla aqui, que nós temos que lutar para não ter despejo, não é só na pandemia, não. É despejo zero sempre. Todo despejo é cruel, é desumano, é desintegrador de moradias, de casas e também de sonhos e de direitos. Violenta sempre. E termino dizendo aqui, no meio de dessa avalanche de violência que nós temos do capital, do latifúndio, do agronegócio, das monoculturas e desse desgoverno genocida que está em curso aí, me alenta muito. É uma metáfora bíblica que está lá no profeta Daniel, que fala que da montanha veio rolando uma pedrinha que bateu nos pés de um gigante que tinha pés de barro, mas as pernas de ferro, cintura de metal, os peitos de prata e cabeça de ouro. Quer dizer, a cabeça que brilhava e seduzia o meio do mundo. E era uma estátua gigante. Então, mas aquele gigante tinha pés de barro. Todas essas estruturas de morte, elas são vencíveis, porque são recheadas de contradição, de mentiras, de fake news, aparentando assim, tudo brilhando, como se fosse cabeça de ouro, mas tem pés de barro. Então vamos continuar jogando pedrinha, jogando pedra nos opressores, para a gente construir um Brasil justo economicamente, solidário socialmente, sustentável ecologicamente, plural, respeitoso com relação à diversidade cultural e que supere todos os preconceitos, as discriminações. Obrigado pela atenção. Deixe fluir a esperança, porque na lembrança vamos resgatar. Guardada bem na memória, a nossa história vai continuar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Bate fundo na bandeira, bate fundo da mudança chegou. É na roça, na cidade, na sociedade do trabalhador. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar.